já vou saudar aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e também da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson. Vinícius, eu quero agradecer sempre aqui a tua presença. Vocês do Sindipetro estão sempre acompanhando o nosso Faixa Livre, sempre contribuindo aqui com o nosso programa, fazendo análises muito importantes a respeito desse tema do petróleo aqui no nosso país e acho que nesse momento que está colocado, talvez um dos principais dramas para a classe trabalhadora, para os brasileiros, seja essa alta do preço do diesel, mais um pesadelo também para o governo do presidente Lula. O preço do barril do petróleo subiu fortemente ao longo das últimas semanas por conta desse conflito que a gente observa lá no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel, enfim. Os ataques que o Trump promoveu contra o Irã, com apoio, acima de tudo, do Estado sionista de Israel. Só no mês de março, a alta do óleo diesel aqui no nosso país foi maior do que 30%, e isso afeta diretamente a inflação dos alimentos, visto que o Brasil ainda segue dependente do transporte rodoviário para garantir a distribuição desses alimentos para os brasileiros. Os caminhoneiros têm reclamado muito, inclusive eu conversei aqui recentemente com um representante dos caminhoneiros e ele fez essas críticas relacionadas à alta do diesel. O governo tenta ali uma iniciativa, uma alternativa para mitigar esse problema, o Vinícius. Fala aí em um acordo com estados para garantir subsídios aos importadores de diesel, isso depois dos próprios estados não aceitarem aquela possibilidade de zerar o ICMS, que é o imposto dos estados sobre os combustíveis. Antes da gente falar dessas consequências, Vinícius, da alta do diesel, eu queria te ouvir sobre a origem desse problema propriamente. Por que o Brasil ainda é dependente da importação de óleo diesel? Esse drama é apenas esse, como dizem os defensores do governo, ou ele também está relacionado com a própria política de preços adotada pela Petrobras? Como é que você vê a origem desse problema da alta do diesel aqui no Brasil? Acho que, do ponto de vista central, nós tivemos nesse último período, no governo Bolsonaro, a privatização de refinarias, das fábricas de fertilizantes e da própria BR Distribuidora. E, estruturalmente, essas empresas privatizadas, umas decidiram, como no caso da Reman, não mais refinar, então nós perdemos essa capacidade de refino que era do Brasil, virou privado e privatizado, e eles optaram por explorar a preços escorchantes o norte do país, né? Da mesma forma, nós vimos a redução de carga na própria Relan, né? E também uma política de preços que, quando se olha agora que o aumento médio é de 26%, eles aumentaram para a região mais do que 73% em 5 reajustes no último período. Então, isso diz de políticas diferentes. E ainda nós temos uma pequena refinaria, que era a Clara Camarão, que também foi privatizada, né? E pratica preços superiores e com redução de carga, o que aumenta os custos no Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, vamos dizer, concretamente, nem as capacidades que foram criadas a partir do investimento público para a produção de diesel e dos demais combustíveis estão sendo utilizadas na capacidade máxima e necessária para esse tipo de momento, né? Então, isso é muito característico do que se fez. Ainda nós não completamos os investimentos, seja na RNEST, seja no próprio Comperj, que traria também uma maior capacidade aí para a entrega de refino. No entanto, quando você compara, e é uma questão objetiva, né, as capacidades de produção de diesel e o que foi de acréscimo, tanto de aumento das capacidades das refinarias que estão na mão da Petrobras no último período, e também da própria conclusão do Trem 1 da RNEST, quando você olha toda essa possibilidade de produção de diesel, você indica que nós teríamos a capacidade de entregar cerca de 94% da demanda do país, né? Então, isso diz que seria subsidiário uma necessidade de importação de cerca de 6%, né? Então, e nós não teríamos esse tipo de impacto ou de manobra e abuso no nosso mercado. No entanto, a desestruturação do mercado e da própria competição
né, criando monopólios regionais que estão abusando dos seus preços e da sua capacidade e da sua área de influência, né, no caso das próprias refinarias, nós vemos a contradição que o Brasil foi posto. Então, concretizando, quando a gente olha a política do governo Bolsonaro, nós vimos uma destruturação dessa competição, né, criando os monopólios regionais pelas refinarias que nós temos agora, as privatizadas, e ainda impedindo a competição da Petrobras no mercado de distribuição. E nós tivemos a hibernação das fábricas de fertilizantes e ainda a não conclusão da UFN3, que traria outra capacidade de entregar fertilizantes no nosso país, né? Muito importante pela pressão de preço que existe também no Estreito de Hormuz, relativamente a 30% da produção mundial de fertilizantes, né? Então, tem todas essas questões que o governo Bolsonaro, a partir do Paulo Guedes, Salim Matar, definiram isso como projeto, falando que ia aumentar a competitividade do país, o que, de fato, reduz a competitividade nacional e geral do país, porque nós ficamos com uma fragilidade com o impacto de preços e dessa variação, atingindo a população diretamente, os caminhoneiros, né, o próprio agronegócio, né, tirando renda desses setores e diminuindo, de fato, a competitividade do país. Então, por isso, é mais do que necessário, nesse momento, reestatizar esses negócios para que, de fato, a sua eficiência dentro do sistema Petrobras seja retomada e a gente assegure o total abastecimento do país. Porque, da forma como foi colocado dos contratos e das privatizações que foram realizadas, sequer, né, a obrigação ao abastecimento nacional foi assegurado na privatização, né? Diferente do que foi feito contra a Petrobras na privatização da BR Distribuidora, não há nenhuma salvaguarda à necessidade de abastecimento do país por parte das empresas que foram privatizadas, né? Eles podem chegar a simplesmente parar de refinar, parar de utilizar a própria refinaria e todo o investimento que foi feito lá pelo país e pela Petrobras e deixar desabastecida ou, a partir do discurso do desabastecimento, né, falar ou defender a política da paridade de preços de importação, como se fosse uma necessidade garantir que qualquer importador, o mais ineficiente possível, teria acesso ao nosso mercado. Uhum. Né? E até nesse sentido, na hora que a gente vê que marginalmente nós teríamos que importar cerca de 6% do diesel, diz também que não seria qualquer importador, seria aqueles mais eficientes, dentre eles a própria Petrobras. Uhum. Agora, o Vinícius, me parece claro, acima de tudo, que fundamentalmente o problema relacionado ao aumento do óleo diesel se dá pela privatização das refinarias aqui no nosso país, mas não só. Como eu citei ainda há pouco, o governo, além de zerar os impostos federais sobre óleo diesel para conter os preços, ele negocia com os estados uma subvenção, ou seja, um apoio financeiro aos importadores de diesel no país. Essa subvenção seria dada por meio da retenção de parte do Fundo de Participação dos Estados, de cada unidade da federação. Parece que só 3 estados ainda não acertaram, 2 ou 3 estados ainda não chegaram a um acordo com o governo federal para conceder esse apoio financeiro, entre eles o próprio Rio de Janeiro. Vinícius, por que o governo considera essa a alternativa possível para resolver o problema dos combustíveis? Porque, para mim, isso nada mais é do que um paliativo diante do quadro que a gente tem, oferecer subsídios aos importadores. Por que o governo não trata diretamente do problema na sua raiz, na sua origem, que é fundamentalmente a privatização das empresas, das refinarias, acima de tudo? O Lula, aliás, chegou a dizer que o governo iria comprar de volta a antiga refinaria Landulfo Alves, hoje a refinaria de Mataripe, a antiga Relan, que foi entregue pelo governo Bolsonaro à Acelen, mas acabou fazendo uma ressalva. Abre aspas, pode demorar um pouco, mas nós vamos. Fecha aspas. Um pouco quanto, Vinícius? Mais uns 20 anos aí para conseguir retomar as refinarias? Por que o governo não trata desse problema na origem, que é retomar as nossas riquezas, retomar o que foi privatizado, que foi entregue pelos governos anteriores?
Sem dúvida, é uma medida paliativa e a gente vê o estrago e a magnitude econômico-financeira de dano para o país. Porque na hora que a gente vê a perspectiva do subsídio da ordem de 30 bilhões para o próximo período, a gente pode colocar para trás, né, já que a discussão que a gente fez na outra entrevista, na entrevista anterior, era de que a Petrobras repassava a redução de preços e as distribuidoras não repassavam a redução de preços ao mercado nacional e diretamente ao consumidor, né? Nós já temos um prejuízo, colocando para os anos anteriores, deve se dar superior aos 60 bilhões por causa das privatizações, né? Se a gente considerar que era para estabilização de preços e entregar preços melhores e módicos ao conjunto da população brasileira e da nossa economia, da dinâmica da nossa economia, né? Então, a corrupção da privatização concretiza agora e deixa claro o quanto custa não ter essa estrutura estatal e pública para o país, né? Definida assim por uma estratégia que a gente entende de pura corrupção, definida durante o governo Bolsonaro contra a população, né, fazendo com que estruturalmente grandes empresários e bilionários tivessem acesso à rentabilidade do pré-sal a partir da privatização dos vários ramos de negócio da Petrobras. Então, de fato, o governo tem que tomar uma medida e tem que se enfrentar com todos esses interesses que não são os interesses nacionais, né? E ele ainda não tomou essa decisão de fazer esse embate agora, e que a população tem que fazer essa cobrança e entrar nessa briga, né? Porque se o governo está achando que não tem força para fazê-lo, é a população que tem que fazer e empurrar esse governo para ele constituir e reconstituir uma capacidade que tinha sido desenvolvida a partir do investimento público e das empresas estatais e foi desnaturada por um governo de corrupção, né? Então, mais do que nunca, é importante localizar a população desse dano já colocado para o próximo período, mitigando parte das perdas de 30 bilhões para o próximo período, e que a gente olha o quanto eles, a partir lá que a gente fez a avaliação, né, de final de 2022 até final de 2025, com reduções de preços que chegavam a 16%, contrariamente, nós tivemos reajustes nos postos de combustíveis de 22%. Um roubo completo e direto contra a economia popular. Então, considerando objetivamente os dados que estão postos, mais do que nunca o governo tem que comunicar esses dados, divulgar e fazer o embate junto ao Congresso Nacional, a toda a institucionalidade que está colocada, ao STF, para reverter a política de privatização e corrupção que se constituiu desde lá, né? E que nós vemos os danos mais do que claros colocados contra a economia nacional nesse momento. A EPET tem publicado, o Felipe Coutinho tem feito textos voltando à política, falando da política de paridade de importação, né? Falaram, abrasileiraram os preços. Efetivamente, quando a gente olha os preços que a Petrobras praticou, ela praticou alinhada ao PPI. Então, o PPI, entre aspas, formalmente e legalmente acabou, mas informalmente ele é praticado dentro da Petrobras. Agora que o preço explodiu, é que nós vamos ver se é verdade ou não que o PPI acabou, né? Se nós vamos abrasileirar mesmo os preços, garantir a estabilidade dos negócios no país, né? E da nossa competitividade como país também, nesse sentido, garantindo aí o abastecimento inicialmente de energia, né, para que todas as cadeias de negócio continuem bem operando e atendendo às necessidades da população brasileira, né? Então, tem esses aspectos são mais do que claros de que a medida é conjuntural e tem uma contradição, né? Nós estamos subsidiando importadores que não investem em nada no país. E estamos igualando, vamos dizer, quem produz e refina, quem produz petróleo, né? Prospecta, desenvolve, produz e refina no país e faz a distribuição, tem a mesmo subsídio de quem só importa, né? E não tem nenhum compromisso
com o abastecimento nacional no médio e longo prazo. Ele vem aqui para especular, mais ainda se tiver garantido a referência de preço. E qual que é a referência de preço para essa fixação de subsídio? É o PPI. Então, é uma contradição expressa na política, né, de que nós temos que ter não só o incentivo ao refino nacional, ao aumento das capacidades, né, por todos aqueles que exportam petróleo cru no Brasil, né? Não tem como não fazer uma exigência de que uma medida que agora colocam como momentânea, né, de ter um tributo sobre exportação de óleo cru, que nós tivéssemos um fundo para garantir a partir dessa exportação aí, já que nós estamos já concretizando ela, e o bom seria não exportar nada e garantir isso para o próximo período, esses volumes que estão sendo exportados serem garantidos como reserva para o próximo período, né? Nós poderíamos financiar, de fato, as necessidades de criação de mais refino do diesel e dos demais combustíveis, para a gente não sofrer com esses momentos de aperto dos custos, né? Esse aqui é o detalhe, Vinícius. Lamentavelmente, o PPI, o preço de paridade de importação aqui no nosso país, não se encerrou nessa gestão do governo Lula, ainda que tenha se feito ali uma grande propaganda. Não, acabamos com o PPI, acabou nada. A situação continua a mesma, com pouquíssimas diferenças, na verdade. Para a gente fechar aqui, Vinícius, vocês da FNP, do Sindipetro, têm pressionado a Petrobras em relação a esses reajustes recentes no óleo diesel. Eu queria acrescentar aqui uma informação, porque ontem foi divulgado um reajuste por parte da Petrobras de 54,6% do querosene de avião, que pode produzir aí problemas também no transporte aéreo do nosso país. Vocês têm feito esse diálogo com a Petrobras, a cobrança em relação a essa redução do preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, que aumentou demais, como eu citei aqui, mais de 30% nesse mês de março? A nossa cobrança é pela restatização da BR Distribuidora, das refinarias e das Fafens, porque a gente sabe que isso que vai resolver. Pontualmente, nós sabemos que, vamos dizer assim, qualquer medida que se tenha, até o que está se fazendo agora, que é um reajuste do diesel da ordem de 11,6%, e que concretiza um não alinhamento à política de PPI, e que fica aquém do PPI, da ordem de 18%, né, nós já entendemos que essa medida é muito importante, porque agora nós estamos abrasileirando o preço de fato, no momento de um impacto geopolítico internacional contra a nossa economia e contra os custos da nossa economia, né? Então, é muito importante essa medida. No entanto, nós sabemos das dificuldades da Petrobras, né, e do próprio governo nesse momento. Fazemos as cobranças de garantia aí do abastecimento, de todas as medidas necessárias nesse sentido, mas eu não vejo, né, uma disposição a partir do acumulado da obra, já que nós ficamos de 2022 a 2025 reduzindo preços na Petrobras e nós não tivemos uma medida consequente e eficiente, seja por parte da própria direção da Petrobras, continuava reduzindo o preço para aumentar a margem das demais distribuidoras, seja do próprio governo que conviveu com isso nesses últimos 3 anos, né? E agora, pelo impacto da guerra, tomou medidas necessárias. E eu acho que até as cobranças que nós fizemos na entrevista anterior, na localização anterior, nós vimos medidas em todos aqueles sentidos, né? Seja da cobrança e fiscalização das distribuidoras e dos postos dos revendedores, né, seja de uma condição, uma política para mitigar os preços. Agora sim. É isso, Vinícius. Lamentavelmente, a gente precisa, acima de tudo, cobrar a Petrobras uma mudança dessa política de preços, que é o PPI, que continua mantida aqui no nosso país, mas fundamentalmente, como você muito bem tocou, e é esse o fundo de toda a questão, essa é a base do problema, a reestatização das empresas que foram entregues, das refinarias no nosso país. Enfim, é muito grave todo esse quadro, e se não houver uma ação firme do governo federal,
claro que precisa também mobilização popular para fazer com que o governo haja diante desse quadro, mas se não houver uma ação estatal firme, a gente não vai superar esse problema do preço dos combustíveis, do preço do diesel aqui no nosso país, que tem afetado demais e deve trazer problemas, inclusive, para a própria reeleição do presidente Lula. Anderson, sim. Anderson, olha a questão. Estava vendo os analistas do mercado financeiro falarem que o impacto dos custos da Petrobras, da própria arrecadação fiscal, por causa do reajuste dos preços, pode reequilibrar o orçamento público. Então, nós estamos falando o seguinte: ao invés da gente fazer o imposto das grandes fortunas, nós estamos distribuindo o imposto a partir dos combustíveis diretamente contra a população. E aí a gente resolve as contas públicas e equilibra. Você fala, esse é um ajuste fiscal a partir de uma posição externa que, por uma condição indireta, resolve o orçamento público. Essa é uma contradição. Nós tínhamos que fazer as políticas aí tributárias e, de fato, equilibradas para fazer com que quem ganha bilhão pague imposto no país. E da forma que nós estamos vendo, vai se colocar ainda a partir de uma condição indireta da própria Petrobras, o imposto pelo preço dos combustíveis. E a gente não pode deixar que se naturalize esse tipo de coisa no país, já que a rentabilidade de todas as petroleiras que operam no país se dão a partir das reservas do pré-sal de alta produtividade, né? E esse ganho de produtividade tem que chegar também diretamente à população, não só pelos impostos arrecadados por essas petroleiras e entregues ao governo federal, estadual e aos governos municipais. Sem dúvida alguma, meu microfone estava fechado. Vinícius Camargo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente nesse Faixa Livre, fechando aí essa semana, com o feriado amanhã da Páscoa. Quero agradecer muito a tua participação e a gente vai continuar de olho, acompanhando essa discussão a respeito dos preços dos combustíveis aqui no nosso país, sempre contando com a análise, com as boas participações de vocês do Sindipetro aqui no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação, meu desejo de um bom feriado, uma boa quinta-feira para você e um abraço forte. Eu agradeço mais uma vez, Anderson, a nossa participação aqui com a Federação Nacional de Petroleiros, Sindipetro RJ. É sempre uma honra estar com vocês aqui no Faixa Livre e com todo o nosso público aí, porque a gente sabe o quão importante e qualificado é esse pessoal para fazer o debate e a gente se desenvolver cada vez mais. É isso, a gente precisa qualificar o debate acima de tudo, como vocês do Sindipetro muito bem fazem. Obrigado, viu, Vinícius? Um abraço para ti, até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com Vinícius Camargo, diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros, Sindipetro, FNP, conversando com a gente sobre essa alta do preço do óleo diesel aqui no nosso país, essa situação grave que tem afetado, inclusive, a própria popularidade do governo Lula, uma solução paliativa que está sendo construída pelo governo, oferecer ali subsídios para os importadores. Gente, precisa, acima de tudo, reestatizar as refinarias que foram entregues pela gestão Bolsonaro, mas não se fala nisso. Aliás, o Lula até falou, como eu citei aqui na entrevista com o Vinícius, não, nós vamos reestatizar a Ranulfo Alves e tal, só não sabemos quando, mas nós vamos fazer. Fazemos quando? Sabemos quando? Certamente não será nesse governo, né? Está muito claro. Daqui umas 2 décadas, talvez. Enfim.